Tô chegando para mais um videozinho que a gente vai gravar agora. Gente, no nosso canal tem de tudo. Tema de atualidade, tema de pediatria, tema de autoajuda, hora da merendinha, nossos quadros para as nossas crianças, nossos principinhos e princesinhas, com o Zé Coelho. Temos também o nosso quadro Papo Jovem para os nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes também e jovens. Temos também agora o nosso novo quadro Casa Prática e logo a gente vai estar falando sobre educação para todos, tá certo? Educação para sempre. É um novo quadro que a gente vai logo tá colocando aí, tá? Mas antes de mais nada, o Dr. Rogério Costa Almeida chegando aqui, tá bom? Por favor, não se esqueçam de se inscrever também. Por favor, eu peço para vocês que vocês não se esqueçam de curtir ou então dar sua opinião, dar sugestões, o que vocês quiserem, mas deem o seu like também aí, tá bom? Para que a gente possa estar se sentindo prestigiado para poder continuar os nossos vídeos. Bom, gente, antes de mais nada, também eu gostaria de lembrar para vocês que no capítulo anterior a gente falou no 51º vídeo sobre um tema de autoajuda, humildade, tá certo? Quem quiser revelar, vai lá no nosso videozinho e assiste. Acabei de gravar agora também a hora da merendinha, a importância do gengibre. Tem muita dica ali, tá certo? Para vocês poderem ver como é que a gente pode fazer para poder ter um equilíbrio na nossa alimentação e principalmente de nutrientes no nosso organismo através do nosso amigo gengibre, tá certo? Mas, antes de mais nada, eu vou dar uma definiçãozinha rápida. Mas o que é a doença do pombo? O que é isso? Doença do pombo, gente, é uma doença que a gente chama porque ela é caracterizada pela infestação de um fungo, tá certo? Que é um micro-organismo chamado de Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gatis, tá certo? O que acontece? O Cryptococcus neoformans, ele aparece principalmente nos adultos. E o Cryptococcus gat, ele aparece mais nos nossos jovens e nossas crianças, tá bom? Mas a gente vai dar aquele momento paradinha que a gente faz para poder ilustrar um pouquinho melhor os nossos vídeos, as nossas lives, lembra? Para vocês poderem entender melhorzinho, rapidinho, a gente vai voltar lá, vamos lá, para a gente poder entender melhor o que acontece. Bom, gente, eu queria mostrar para vocês como é que se faz a infestação, tá certo? Então, como é que a gente faz a infestação? Olha, dificilmente o que acontece? As pessoas acham que, poxa vida, a infestação é só por pombos? Não. Pode ser por árvores, pode ser por cereais, por frutas secas e principalmente pelas fezes dos pombos. Bom, agora eu vou dar aquele momento paradinho, momento EPA. Peço licença para vocês que vocês possam ver, tá certo? Um quadro aqui ilustrativo, tá bom? De como vocês vão ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo, pera aí. Eu acho que dá dando pra ver mais ou menos, né? Então, ali do lado, onde eu tô com a setinha, tem uma árvore, tá certo? Que é uma árvore de eucalipto, que é uma das principais que infestam com esse Cryptococcus, que é esse fungo, tá? O pombo, através das suas fezes, tá certo? Eu tô com a setinha aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Aí vocês vão ver que o que acontece? A árvore balança, o pombo solta as fezes, o fungo Cryptococcus, ele acaba sendo inalado pelas vias aéreas superiores, que é o nosso nariz, tá certo? Ó, tô mostrando aqui na setinha, tá bom? E aí ele vai pro pulmão pelas vias aéreas, tá? Inalado ele pode provocar uma pneumonia, tá bom? Ai meu Deus, tá difícil aqui. Uma pneumoniazinha. Tá certo? Ó. Aqui o pulmãozinho, tá dando pra ver? Então. Tá? E aí, ele pode ir pela corrente sanguínea pro sistema nervoso central, podendo ocasionar até uma meningite. Tá bom? Ah, mas doutor Rogério, como é que a gente faz para diagnosticar a doença do pombo? Bom, a gente precisa ter mais ou menos umas 3 ou 4 semanas de sinais e sintomas que eu vou relatar para vocês, tá bom? Chegando até 4 meses, gente. Ocorre que 2 pessoas aqui no litoral de São Paulo faleceram por causa dessa doença do pombo, tá? E elas já estavam mais ou menos 4 meses sendo tratadas. E eram pessoas sadias, tá? A gente vai ver incidência maior que ocorre, mas pode ocorrer também em pessoas sadias, tá certo? Então o que acontece? Os sintomas da doença do pombo, a gente pode caracterizar principalmente como dor de cabeça, febre, fraqueza, fadiga, dor no peito, náusea, vômito, sudorese noturna, confusão mental, alteração de visão e falta de ar. Tudo isso pode ser sinais da doença do pombo, tá bom? E o que a gente deve fazer?
Bom, ela se caracteriza às vezes como um sintoma de gripes e resfriados. Só que vocês vão ver que esse tipo de sintoma e sinais, ele não fica como uma gripe ou resfriado que fica por pouco tempo. Não, ao contrário. Ele aparece vários tempos, por vários dias, por várias semanas, às vezes por vários meses. Tá certo? Então o que acontece? Essa pessoa ela deve se dirigir ao pronto atendimento, tá certo? Ser avaliada por um profissional da área da saúde, tá bom? Onde vai ser diagnosticado a doença do pombo através de um exame de sorologia, tá? Porque é um micro-organismo diferente das bactérias e dos vírus. Porque, por exemplo, o X de tórax, para ver, realmente, às vezes o raio-x de tórax vai mostrar uma pneumonia. Mas a primeira coisa que a gente pensa é numa pneumonia bacteriana, para ser tratada com antibiótico. E aí, no caso, o que acontece? Não vai ser tratada. Por quê? Porque é um fungo. Então precisa ser feita uma sorologia para poder identificar esse fungo chamado de Cryptococcus, tá bom? Para a gente poder ver realmente se trata da doença do pombo ou não. Ah, mas como é que eu sei, por exemplo, que eu tô com a doença do pombo? Gente, tem que ter toda uma história. Então, por exemplo, aquelas pessoas que moram em casas e que tem muito pombo, o que acontece? Já é um indício de que pode estar tendo a doença, tá bom? Com todos esses sintomas, esse tempo todo, desses sinais e sintomas, a gente precisa estar interrogando e precisa estar principalmente pensando nesse tipo de diagnóstico, tá certo? E aí, o que a gente faz? Vai lá no pronto atendimento, né? Fala toda essa história, olha, minha casa é infestada por pombos, eu trabalho com aves também, ou então eu moro perto de árvores de eucalipto, ou então eu fiz uso de frutas secas, não usei. Principalmente a higiene, gente. Precisa lavar muito bem as frutas, os legumes, tudo isso daí. E principalmente também parar com essa prática que as pessoas têm de ficarem alimentando os pombos. Isso é algo muito ruim, tá bom? Não se deve fazer. Tá certo, gente? Por quê? Porque cada vez que se alimenta um pombo, a gente vai proliferando a quantidade desses tipos de animais, tá certo? Que são muito lindos. Poxa, a gente usa pombo até para simbolizar a paz e tudo, mas a gente deve ter esses cuidados. Às vezes a gente está na praia e a gente vê pessoas dando migalhas de pão, milho, pipoca, e o pombo ele vai acostumando com isso. E aí ele volta aonde as pessoas estão alimentando ele, para ele poder crescer, e ele se prolifera com muita rapidez. Porque ele não é uma fonte, uma presa fácil de outros animais. Então a tendência dele é se proliferar e crescer cada vez mais. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, na hora de a gente ver que tem um fezes de pombo em carro, fezes de pombo, por exemplo, em determinados locais, tipo no chão do quintal de casa, a gente deve jogar um desinfetante ou então algo que umedeça essas fezes para que esse fungo Cryptococcus eles não tenha força para se inalar e poder atingir os nossos órgãos, principalmente também o nosso organismo. Tá bom? Quem tem mais chance de pegar a doença do pombo? Principalmente, gente, aquelas pessoas que estão imunodeprimidas, pessoas que têm baixa resistência, pessoas que estão com doenças, por exemplo, como a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, diabetes, tuberculose, pneumonias, pessoas que têm tendências ao alcoolismo também, tá certo? Então tudo isso precisa tomar muito cuidado, tá certo? Então, bom, gente, a gente não vê só pessoas que estão com esse tipo de imunodeficiência pegando doença do pombo, não, tá? Outras pessoas que nem essas duas pessoas, segundo relatos aqui, que eu estava observando, são pessoas que eram sadias, que pegaram a doença do pombo. Tá certo? Então a gente precisa efetuar e adquirir principalmente algumas medidas preventivas, principalmente evitando o alimento, né? Alimentar esses tipos de animais, tá certo? A infestação desses animais, tá certo? Os criadores desses animais dentro dos nossos quintais, de casas, e tomar muito cuidado quando as fezes estiverem em contato com algum tipo de automóvel ou mesmo até com os nossos lares, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Olha só, gente, ele é tão bonitinho, né? Ó, assim, nada contra, mas sabe, tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, porque é algo que pode ser muito perigoso, tá certo? Se vocês de repente tiverem algum problema em torno de pessoas que criam pombos
ou então que insistem em fazer essa prática e não tem a devida higienização, existe um tipo de telefone da ouvidoria municipal que o número é 162, tá? É só ligar para lá e relatar esse tipo de acontecimento que com certeza eles vão tomar alguma providência, tá certo? Bom, gente, o tratamento da doença do pombo, qual que seria? Internação, tá? Por quê? Porque precisa fazer uso de medicamentos antifúngicos, tá certo? Definir bem a história de cada paciente, se teve contato ou não, tá certo? E tratar principalmente os tipos de ocorrências que essa doença do pombo pode causar, tá? Ela é também chamada de criptococose, tá certo? E a gente precisa também tomar muito cuidado com tudo isso, tá? Bom, outros tipos de doenças transmitidas pelos pombos, a gente pode citar a histoplasmose, que é uma doença que costuma afetar os agricultores, tá certo? A gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso, tá bom? E a gente tem que tomar cuidado também, porque o pombo ele também pode transmitir alguns tipos de pediculoses, como piolhos também, tá? Então a gente precisa verificar isso, tomar muito cuidado com tudo isso, e é uma das medidas mais preventivas que tem para a gente poder fazer esse tipo de melhoria e para que a gente não tenha esse tipo de surto aqui com a nossa população. A gente precisa fazer a higienização, tá? Então evitar o alimento para os pombos, higienização, tá certo? Jogar um desinfetante nas fezes dos pombos antes de manuseá-la, tá bom? E principalmente também tomar muito cuidado com todas essas doenças que ele pode nos provocar, tá bom? Bom, gente, tema de atualidade hoje, né? Um tema sério. A gente está um pouquinho sério hoje para falar sobre isso, mas eu gostaria que vocês se inscrevessem, tá bom? A gente deu aquele momento paradinha para poder ilustrar para vocês. Se inscrevam no nosso canal, deem o seu like, deem os seus comentários, tá bom? Para a gente poder aí tá continuando os nossos vídeos, tá bom? Então hoje, 52º vídeo, falamos tema de atualidade, doença do pombo. Sejam bem-vindos ao canal do Dr. Rogério Corso Almeida, tá bom? E eu espero que vocês curtam aí e deem as suas opiniões, se inscrevam, deem o sininho, e a gente se vê num próximo vídeo aí, tá bom? E que muita luz de sabedoria, muita luz de pensamentos bons possa vir cada vez mais sobre nós, tá certo? Vamos falar sobre tudo isso às nossas crianças e criá-las da melhor forma possível, com muito amor e muito carinho. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê numa próxima oportunidade.